Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Reencarnado em Vikings. Capítulo 11. Neste ponto, decidi focar em ficar rico. A situação fiscal me surpreendeu e eu não gostaria de estar em tal situação novamente. Felizmente, eu tinha minhas próprias habilidades e algum conhecimento do futuro sobre como administrar um negócio. Atualmente eu estava produzindo e vendendo eu mesmo, mas era comércio varejista, se eu quisesse ganhar mais eu teria que vender no atacado. Para isso, precisaria de mais pessoas e grandes destinatários de mercadorias. Devido à sua localização, Kattegat era um bom lugar para esse tipo de comércio. Havia muitos barcos, fossem mercadores ou retornando de uma expedição de pilhagem. Devido ao inverno, as próximas expedições de pilhagem para o leste serão organizadas em alguns meses. Ninguém estava navegando no inverno, a menos que precisassem. Então eu tinha meio ano antes que novos escravos viessem até nós. Até então eu ganharia da maneira tradicional. Economizaria alguma riqueza e quando houvesse um novo suprimento eu compraria escravos. Voltei para minha casa pensando em como aumentar minha renda. Eu já produzi móveis e carne muito boa, eu poderia introduzir algo como guarda-roupas ou baús, mas eles demoravam mais para produzir. Do comércio de escambo eu tinha tecidos de baixa qualidade, eu poderia tingi-los, vendê-los um pouco mais caro e ter lucro. No entanto, nenhuma dessas possibilidades me parecia interessante. Nas próximas semanas eu trabalhei como antes e observei atentamente os arredores. Algo que me chamou a atenção foi a estagnação do inverno. Não havia trabalho de campo, as pessoas estavam fazendo trabalhos domésticos, cuidando do gado, mas na maioria das vezes elas não estavam fazendo nada. Entretenimento. As pessoas não têm entretenimento. Eu não via isso como uma possibilidade de ganhos rápidos, mas uma oportunidade de construir meu prestígio. Quase um ano se passou desde que matei meu pai. Muitas outras coisas aconteceram desde então e minhas ações foram substituídas na memória humana. O nome é tão importante quanto o ouro. Escolhi o lugar certo, marquei os limites do campo, construí 2 gols usando redes de pesca velhas e madeira para os postes e o travessão. A bola era feita de couro cheia de trapos. A era do futebol está se aproximando. Convidei Ragnar, Flock, Leif e Thorstein para minha casa, expliquei o que queria fazer, também expliquei as regras. Exceto por bobagens como impedimento ou um grupo maior de faltas. Eles deveriam convidar algumas pessoas para criar times, e eu me tornei o árbitro da partida. 3 dias depois, houve a primeira partida e conheci algumas pessoas novas que conhecia do programa. Eram Arne, Akon, Knut, Calco, e até Rolo apareceu. Desde o primeiro momento que pôde ser visto, houve rivalidade fraternal entre Ragnar e Rolo, especialmente por parte de Rolo. A partida acabou sendo um sucesso, os jogadores voltaram para casa, contaram sobre o novo esporte e mais pessoas apareceram na partida seguinte. Até algumas mulheres e meninas, o que só estimulou a ferocidade dos jogadores. Ninguém queria ser um perdedor, e eu continuei como árbitro de futebol. O que também tinha suas vantagens, provavelmente no terceiro jogo, quando homens adultos estavam jogando. Um deles queria me intimidar para mudar minha decisão sobre a falta. Eu acertei com minha cabeça e quebrei seu nariz quando ele caiu no chão, arrastando-o para fora do campo. Coloquei um substituto em seu lugar, ninguém discutiu com o árbitro desde então. Meu nome reapareceu nos lábios dos habitantes de Kattegat e arredores, o que contribuiu para a popularidade dos meus produtos. Eu não esperava que isso acontecesse, mas ninguém reclamou de ser muito rico ainda. 2 meses depois, 20 navios partiram em uma expedição para o leste, planejando atacar os assentamentos na costa do Báltico e, se a quantidade de saques e prisioneiros não fosse satisfatória, eles iriam para o interior ao longo dos rios. Naquela época consegui acumular bastante riqueza, agora eu estava apenas esperando o retorno dos navios. Algumas semanas depois, vivi para ver. Embora dos 20 navios que partiram para saquear a costa do Báltico, apenas 17 retornaram. Muitas pessoas morreram também, mas sempre há esse risco no mar ou em combate. Os bens saqueados e os escravos capturados foram descarregados do barco, principalmente homens, meninos, mulheres. Havia um mínimo de crianças neles. As tripulações ofereceram a Jaro alguns dos despojos, então a festa e o comércio começaram. Olhei para os bens saqueados, mas não havia nada em que eu estivesse interessado, exceto talvez alguns ornamentos de âmbar. Todos tentaram elogiar seus escravos de maneiras diferentes. Este é forte, este é bonito. Houve até sexo público com as novas escravas, mas esse tipo de entretenimento não era do meu agrado. Encontrei uma escrava em um dos comerciantes, ela tinha talvez 18 ou 20 anos. Uma morena da minha altura com peitos grandes. Pedi um preço que não era excessivo. Infelizmente o vendedor não conseguiu me dizer muito sobre ela, ela não disse uma palavra, e quando tentaram abusá-la, ela arrancou o nariz do agressor com uma mordida. Ele não sabia o nome dela nem suas habilidades, ele só sabia que havia uma garotinha com ela, talvez uma filha ou uma irmã. Perguntei onde ela foi capturada e pela descrição que me foi dada pelo comerciante, eu sabia mais ou menos de que área ela vinha. Ela era da tribo Rujani. No final, fizemos um acordo, ele até se ofereceu para testar a compra antes de eu comprá-la. Dei a ele 8 braceletes de cobre para aquela escrava e aquela garotinha. Agarrei a ponta da corda com que estavam amarradas e as levei para casa. Capítulo 12. Levei os 2 para casa que construí em uma clareira na floresta. A estrada não era longe, mas ambos estavam apertados e não se moviam muito rápido. Depois de 1 hora chegamos lá. Eu os trouxe para dentro da casa, as lâmpadas deram uma luz suave.
Apontei para as cadeiras que estavam ao redor da mesa para se sentarem, fui lá fora e trouxe 2 tigelas de ensopado. Coloquei as tigelas na frente deles e desamarrei as cordas, um pouco cauteloso no início, mas ambos começaram a comer. Os traficantes de escravos alimentam seus bens, mas geralmente uma vez por dia e apenas o suficiente para que eles sobrevivam e não tenham força para se revoltar. Era lógico, nenhum custo adicional foi gerado sem necessidade. Eu não tinha certeza se meus novos escravos entenderiam, mas as línguas eslavas são muito parecidas entre si, na minha vida anterior, além do polonês. Consegui aprender russo, ucraniano, tcheco e ruteno. Nesta vida aprendi a falar a língua da minha mãe, embora não tivesse certeza de onde exatamente ela vinha. Qual é seu nome e de onde você é? Ela não disse nada, mas olhou para mim surpresa. Ela provavelmente não esperava ouvir o discurso familiar. Você me entende, eu consigo ver então qual é seu nome. Como você conhece nossa fala? Minha mãe era escrava, assim como você. Quando eu era pequeno ela falava comigo naquela língua, mas eu ainda não sei qual é seu nome. Zivia, forma do nome da deusa Siva, cuidadora de fazendas, jardins, pomares e pássaros domésticos, e está é minha irmã Mira, paz. Eu sou Uf, em nossa língua o lobo. Mas para você, senhor, quantos anos você tem? E de onde você é? Eu tenho 19 anos, Mira tem 6. Morávamos em um assentamento perto de Arcona, templo na ilha de Rugem. Os nórdicos capturaram Arcona? Senhor, não, eles não puderam. Svantevit, Deus com 4 faces. Acredita-se que ele poderia ter sido uma das encarnações de Perum, não os deixou. Mas a maioria dos assentamentos não os resistiu. Bom saber, e o que você pode fazer? O que você fez no seu assentamento? Ajudei na fazenda, fiz cestos de vime, e quando me casei, ajudei a tingir tecidos, a colher cogumelos e ervas. Sei um pouco sobre ervas e como fazer decocções medicinais com elas. Vocês são meus escravos e eu posso libertá-los, mas não sabendo a língua, não tendo nada. Vocês não sobreviverão aqui por muito tempo, e também não poderão voltar para casa. Minhas primeiras palavras trouxeram alegria ao seu rosto, mas o resto delas a trouxe brutalmente ao chão. Ela não podia fazer nada que eu não pudesse. Ela poderia ajudar em algumas coisas, mas apenas para trabalho simples, a menos que eu leve a sério tingir tecidos. Faremos o mesmo que na área de onde você veio. Você e sua irmã serão escravas por 7 anos, então vocês terão a escolha de ficar ou ir embora. Se você não acredita em mim, eu posso jurar por Veles. Nossos deuses nativos são confessados nesta casa. Senhor, você não confessa aos deuses noruegueses? Sou meio norueguês, meio eslavo, filho de um ferreiro local e de um escravo. Minha mãe foi sacrificada aos deuses locais. Há um ano fiz uma vroida, vingança, contra meu pai e o matei. Zivia pensou por um momento sobre minha proposta, mas não tendo muita escolha, ela teve que concordar. Zivia, por que sua irmã não disse nada? Senhor, ela não fala desde criança, nunca falou. Ela ouve e entende tudo, responde dando sinais com a mão. Mas ela será útil com certeza, ela pode fazer muitas coisas. Eu entendo, você não precisa me convencer, eu não vou mandá-la de volta ou vendê-la. Para que você entenda a situação em que você está. Você é meu escravo, você é como um objeto, eu determino sua vida, morte e liberdade. Ninguém pode matá-lo ou fazer nada sem minha permissão. Eu exijo obediência e lealdade. Zivi apenas assentiu que ela entendeu minhas palavras. Mostrei a eles o lugar onde dormiriam, também dei a eles algumas roupas que eu tinha, elas não eram as melhores, mas estavam limpas. Então fui dormir. De manhã, quando acordei, os 2 estavam acordados. O café da manhã foi trazido à mesa, teoricamente o escravo não comeu com seu mestre, mas eu abri uma exceção e os deixei. Comer sozinho não tem esse charme. Dei instruções a eles sobre o que fazer e fui para Kattegat eu mesmo. Fiquei curioso sobre o que estava acontecendo depois da festa de ontem, talvez eu faça mais algumas compras. Quando cheguei lá, o lugar todo estava muito animado devido ao escândalo. Um dos moradores comprou um escravo, e foi acidentalmente pego sendo fudido por aquele escravo. A homossexualidade não era nada extraordinária, pode não ter sido aceita, mas também era frequentemente ignorada. No entanto, apenas nos casos em que você era ativo, se você fosse passivo, você não era considerado um homem. A sentença era passada rapidamente, o escravo era sacrificado, e o homem era marcado com metal quente e declarado um fora da lei. Eu até andei pelas barracas para ver o que não tinha sido comprado e talvez conseguir algum desconto. Infelizmente, tudo que era interessante desapareceu, o comerciante de quem comprei Zivia e Mira ainda tinha esses enfeites de âmbar. Depois de breves negociações eu comprei esses enfeites. Eu também comprei algumas coisas para meus escravos, pentes, roupas, sabão, trapos limpos para o caso de Zivia estar menstruada, nada extraordinário e caro. Voltei para casa, Zivia estava cozinhando algo para o jantar, e Mira estava correndo pela floresta próxima e coletando frutas e algumas folhas. É para você, nada demais, apenas algumas coisas para melhorar um pouco seu padrão de vida. Capítulo 13. A vida continuou calmamente. Depois de algumas semanas comecei a entender os sinais que Mira dá, e ela e Zivia aprenderam um pouco da língua local. Suas tarefas envolviam principalmente tarefas domésticas, colher frutas e ervas, e a irmã mais velha também começou a defumar carne e tingir tecidos, embora apenas para uso doméstico. Embora elas não tenham sido úteis no meu trabalho de carpintaria, tirar o fardo de cozinhar, fazer compras, limpar e coisas semelhantes me fez ter mais tempo agora. Infelizmente, todo fim de semana eu tinha novas tarefas de arbitragem, mas não foi a melhor ideia apresentá-las ao futebol, ainda não havia estádio.
e havia brigas no estádio. Sem saber, dei vida aos primeiros hooligans, pelo menos não houve fatalidades. Ainda. Mais um ano se passou, eu tinha 14 anos, meu negócio ganhou força, em vez de comprar novos escravos, contratei subcontratados, 5 carpinteiros da área. Eles fizeram móveis, minha única tarefa era decorá-los com entalhes e ornamentos de queima. Eles foram comprados de mim por um dos comerciantes que vinham regularmente a Kattegat a um preço menor do que o de mercado e os exportavam para vários cantos da Escandinávia e, até para o leste da Europa, e meus móveis não precisavam de montagem. Foda-se que, graças à ajuda deste comerciante, consegui obter cal e construir um fogão com forno na minha nova casa. Agora chegou a hora de conhecer Lagerta mais de perto. Eu não podia ir até a casa dela e anunciar que a queria como minha esposa. Os pais dela eram fazendeiros na área de Kattegat, e eu era um artesão popular. Embora eu e sua família fossemos pessoas livres, meu status rico era melhor. A melhor solução para mim será estabelecer uma cooperação empresarial. Isso me dará a oportunidade de visitar a casa dela com frequência. E seus pais também ficarão felizes em ter dinheiro adicional. Infelizmente, a única coisa que eu podia comprar deles era leite de cabra e trigo, coisas que eram completamente desnecessárias para mim. Fazer farinha consumia tempo, assim como fazer queijo. Tenho que pensar nisso como um investimento no meu futuro. Agora vou perder, mas com o tempo vou recuperar tudo. Decidi que compraria trigo deles, deixando pouco para meu próprio uso e venderia o restante mesmo com prejuízo, para que pelo menos parte do investimento pudesse ser recuperado. A fazenda onde Lagerta morava ficava a cerca de 3 quilômetros a oeste de Kattegat. Eu conhecia o pai dela apenas de vista. Ele ia aos jogos de futebol, mas era apenas um fã. Cheguei lá antes do meio-dia, o pai dela estava lá fora e estava cortando lenha. O primeiro encontro entre o futuro sogro e o genro, o primeiro segurando o machado na mão. Você é Arne e está em sua fazenda? Sim, o que você quer? Eu sou Ulf, sou carpinteiro e moro perto de Kattegat. Eu sei quem você é, eu vi você apitando partidas, mas ainda não sei o que você quer. Venho a negócios, você tem uma fazenda, você colhe todo ano e vende suas colheitas em Kattegat. Eu gostaria de comprá-las de você. Você é carpinteiro e quer comprar trigo? Sim. Ele me convidou para sua casa, sentamos à mesa e sua esposa nos serviu uma cerveja e começamos a discutir negócios futuros. Fingi negociar arduamente e finalmente concordamos que eu compraria metade da colheita dele, para a outra metade ele já tem um comprador com quem negocia há anos. Querendo mostrar meu melhor lado, deixei um pagamento inicial na forma de joias de prata. Arne, pedi a opinião de algumas pessoas sobre você, para saber com quem estou fazendo negócios. Todos acharam você justo. É por isso que deixo um adiantamento, a reputação é a coisa mais importante em fazer negócios. Antes que eu pudesse terminar minha frase, uma jovem correu para dentro de casa, minha futura esposa. Toda coberta de lama, eu esperava que fosse lama. A mãe dela a repreendeu e disse que eles tinham uma visita. Ulf, está é minha filha Lagerta. Só problemas com ela. Arne, ela é jovem e a juventude tem direitos. Também cumprimentei minha futura esposa. Eu sou Ulf e é um prazer conhecê-lo. E não se preocupe com o que seu pai diz. O boi não se lembra de como era um bezerro. Eu te conheço, você faz esses móveis esculpidos, você inventa o futebol e você arbitra partidas. Por que meninas e mulheres não jogam futebol? Acho que futebol não é um esporte para mulheres, claro que mulheres podem jogar, mas nunca será tão interessante. Mas se você quiser, eu sei alguns jogos para meninas. Da próxima vez que eu estiver aqui, trarei para você como um presente. Lagerta, deixe-nos em paz, estou falando com Ulf sobre negócios. Ele comprará trigo de nós. Foi uma mentira do meu futuro sogro que queria se livrar da filha. Não falamos mais de negócios, mas de vários assuntos e principalmente bebemos cerveja. Depois de 1 hora me despedi dele e decidi ir para casa. Em casa, comida quente e um ambiente aconchegante me esperavam. Zivia e Mira sentaram-se à mesa. Zivia, você conhece ervas e plantas. Talvez em vez de ir para a floresta faça um jardim perto da casa. Você plantará ervas e temperos nele, é perda de tempo procurá-los na floresta. Tudo bem, senhor. Depois da refeição, fui trabalhar um pouco, mas não em móveis, mas em entretenimento para minha futura esposa. Há tantas possibilidades como boliche, badminton, petanca ou gorodki. Todos os itens para esses jogos foram fáceis de fazer e não levaria mais do que 3 dias para terminar. Capítulo 14. Não demorou muito para esculpir algo que se parecesse com pinos e bolas de boliche. No entanto, a raquete de badminton foi mais um desafio. Atravessar os tendões pela madeira foi uma tarefa tediosa. Eu terminei tudo em 4 dias. Mas só porque eu estava com um pouco de preguiça. Agora eu precisava de uma desculpa para visitar a fazenda novamente, se eu só aparecesse com esses brinquedos. Isso poderia prejudicar minha imagem. Decidi esperar alguns dias, até então eu voltava para minhas atividades e deveres diários. 7 dias depois, visitei Arne novamente sob o pretexto de combinar a entrega. Foi tão estúpido que fiquei surpreso por não ter inventado uma mentira melhor. No entanto, os deuses me favorecem, agora há oportunidades completamente novas. Quando cheguei lá, Arne estava sentado em casa com uma perna quebrada. Descobri que enquanto caçavam javali, o animal o atacou e foi uma pena que Arne fosse muito lento. Ele ficou feliz em me ver, ele tinha alguém para beber. Ulf, o que te traz aqui hoje? Eu queria discutir mais algumas coisas, mas isso não importa agora até você se recuperar.
Não sei se você ouviu, mas aparentemente um berserker apareceu na área, provocando conflitos com fazendeiros e artesãos, desafiando-os para duelos. Ele não matou ninguém ainda, feriu algumas pessoas, venceu todas as lutas e ganhou bastante dinheiro com isso. Li sobre incidentes assim nas sagas uma vez, não foi nada incomum. Alguém simplesmente tirou vantagem das brechas na lei. Eu fiz algo parecido com meu pai. Sou o primeiro a ouvir algo assim nesta área, mas é bom saber. Terei que ter cuidado quando um estranho me visitar. Conversamos sobre vários assuntos, e não fazia nem uma hora que Lagerta voltou para casa. Ela me cumprimentou e quando ela estava prestes a ir para suas tarefas, eu a parei. Que bom que posso te ver. Recentemente você me perguntou sobre futebol. Tem um pacote perto da entrada da casa. É um presente para você. Lagerta saiu de casa para ver seu presente, e eu me virei para Arne, bebi uma cerveja e retornei à nossa conversa interrompida. Depois de alguns minutos ela voltou surpresa com o pacote em mãos. O que é isso? Peguei o pacote dela, coloquei o conteúdo na mesa e comecei a explicar. Estes são pinos de boliche, você os coloca, e então de uma distância você tem que rolar as bolas para derrubá-las, e estas são raquetes de badminton. Cada pessoa pega uma e com sua ajuda eles quicam a peteca entre si. A melhor maneira de fazer isso é através de algum tipo de cerca ou malha. Expliquei as regras para Lagerta, claro, além daquelas que não fazem sentido e tornam o esporte chato. Ela montou os pinos de boliche imediatamente e começou a testá-los me fazendo jogar com ela. E ela chutou minha bunda. Veja, só porque eu inventei algo não significa que eu serei bom nisso. Se você quer testar badminton, então faça com sua mãe. Eu tomei algumas cervejas com seu pai. Ela me obedeceu e começou a convencer a mãe a brincar. Arne ficou curioso para ver como seria, então eu o ajudei a mancar na frente da casa. No começo, ambos tocaram um pouco desajeitadamente, mas depois de alguns minutos eles se sentiram mais confiantes e houve muitas risadas. Sentei-me do lado de fora com Arne e tomamos nossas bebidas. Como você teve essa ideia? Não sei, eu apenas sentei, pensei e tive uma ideia. Sempre tive muitas ideias estranhas. Talvez porque eu tenha vivido na floresta por 7 anos e tive que lidar com tudo sozinho. Arne, você conhece esse homem? Ele está parado um pouco mais à esquerda, encostado em uma árvore. Não, é a primeira vez que o vejo por aqui. Talvez ele esteja curioso sobre esse novo jogo. Pode ser, mas ele não parece alguém que vive de fazer potes, mas sim de quebrá-los. Eu estava certo. Depois de alguns minutos o homem se aproximou de nós e sua atitude mostrou que ele estava aqui para causar problemas. Ele estava talvez na casa dos 30, com uma grande cicatriz no rosto que ia da têmpora esquerda até a bochecha. Mais ou menos da minha altura, 170 centímetros de altura. Sua voz era áspera e baixa, e ele usava uma cota de malha e tinha uma pele de lobo jogada sobre os ombros. Ele olhou para mim e depois para Arne. Esta é sua fazenda? Sim. E essas mulheres? Minha esposa e minha filha. Por que vocês perguntam e quem são vocês? Meu nome é Knud, o Vermelho. Eu me pergunto como um Argigrar desses pode ter uma filha dessas. Ela provavelmente não é sua. Foi uma provocação aberta, depois da qual Arne só pôde desafiá-lo para um duelo. Infelizmente, com uma perna quebrada, suas chances eram próximas de zero. A única chance de Arne vencer era se Knud caísse sobre sua espada. Lagerta e sua mãe ouviram a troca. Antes que Arne falasse, decidi assumir o duelo e vencer aos olhos da minha futura esposa. Knud, o Vermelho, acho que ouvi falar de você. Não foi você quem foi pego transando com um porco? Você? Desculpe, eu estava errado. Era sua esposa. À luz do dia é difícil distinguir uma da outra. Eu me pergunto como você não ficou enojado de ir para o chiqueiro com ela, quero dizer, para a cama. Fui desafiado para um duelo, que aconteceria em 3 dias numa encruzilhada. Você não precisava fazer isso. Arne, em circunstâncias normais, você teria vencido, mas sua perna está quebrada. É por isso que ele escolheu você como alvo. Você gostaria de arriscar o futuro de sua esposa e filha lutando com ele agora. De qualquer forma, preciso esticar meus ossos. Capítulo 15. O duelo será em 3 dias, mas não pensei muito nisso, estava certo da minha vitória. Tenho mais de 80 anos de vantagem sobre meu oponente. Conheço todos os truques e jogadas sujas. A força também está do meu lado, então nos próximos dias posso relaxar em paz. Fiz uma rede para mim, pendurei-a entre as árvores enquanto bebia uma cerveja, estava apreciando a vista da natureza. Zivia estava trabalhando curvada no jardim do quintal. Ainda não consegui me acostumar com essa bebida. A cerveja era turva, com muito sedimento e pouco álcool, mas ainda melhor do que água ou leite. Decidi tirar um cochilo, mas quando meus olhos estavam fechando, ouvi alguns barulhos e vozes vindos da frente da minha casa. Um pouco irritado, desci da rede e fui ver o que estava acontecendo ali. Acontece que era o orador da lei que tinha vindo me informar sobre as regras do duelo. Não era obrigatório, mas provavelmente o filho da puta de porcos insistiu que fosse o mais oficial possível. Cada um de nós terá 2 escudos e 2 armas à disposição. Quando o primeiro escudo for destruído, posso pegar o segundo. Da mesma forma com uma arma, quando perco o primeiro, posso usar o segundo se perder o segundo. Só resta o combate corpo a corpo. Ouvi o que ele tinha a dizer e voltei para minha rede para ter que deixá-la novamente depois de um tempo. Definitivamente não era meu dia. Os 2 seguintes também não foram melhores. Eu sempre tinha alguns convidados em minha casa. Flock Ragnar e outros, ou as pessoas com quem eu fazia negócios. A maioria deles me tratava como se eu já estivesse morto, e o resto me dava pouca chance de vencer.
Fui até a encruzilhada onde uma vez lutei com meu pai. O ringue já estava preparado. Uma grande multidão se reuniu ao redor. Lá estava Arnie com sua esposa e Lagertha. Ragnar, Rolo, Flock e o resto da gangue, o futuro Jaro Haraldsson com sua esposa Sigrid, todos estavam aqui. Claro que meu oponente Knud, o vermelho, estava lá, armado com um machado comicamente grande, despido até a cintura. Seu peito e braços estavam cobertos com vários símbolos em sangue. Um orador da lei saiu no meio do ringue e anunciou as regras do nosso duelo para todos os reunidos. Cada um de nós teve a oportunidade de falar. Knud foi o primeiro a usar essa oportunidade. Ele provavelmente queria me intimidar. Eu vou te matar até a morte. Não aguentei e comecei a rir. Knud, me perdoe. Essas foram palavras muito profundas. Você está certo. Posso acrescentar do meu coração, e quem morreu está morto. Mas ele não era tão burro assim, ele entendeu que eu estava tirando sarro dele. Não sei como ele descobriu, talvez alguém da multidão tenha contado a ele. Ele correu furiosamente para mim, nossos escudos se chocaram. Podíamos ouvir a madeira falhando em suportar nossa força e fazendo sons de rachaduras. Decidi brincar com ele um pouco mais, deliberadamente dobrei seu joelho sob a pressão de sua força. Quando percebeu que estava ganhando vantagem, atacou com mais força. Infelizmente ele não percebeu que minha espada estava agora atrás de seu pé esquerdo. Com um movimento rápido e forte cortei suas botas, junto com tendões. Ele soltou um grito aterrorizante e caiu no chão. Levantei-me do meu joelho e andei alguns passos para longe do meu oponente. Knud, levanta, vamos, não finja, foi só um arranhão. Ele olhou para mim com ódio, apoiou-se no machado e levantou-se e começou a mancar em minha direção. Dei 2 passos para trás. Knud, descobri seu plano inteligente, você espera que eu morra aqui de velhice e você vença. Se apresse, quanto tempo terei que esperar por você? Eu vi como ele tentou transferir todo o seu peso para a perna direita, ele fez um grande golpe e seu machado atingiu meu escudo, depois uma segunda e uma terceira vez. Eu apenas fiquei de pé e recebi os golpes, tentei parecer que estava me defendendo com grande dificuldade. Dobrei meus joelhos novamente sob a força de seus golpes, e aproveitando a oportunidade, desta vez cortei os tendões de seu pé direito. Ele não conseguiu manter o equilíbrio e caiu de joelhos, rolei no chão para a direita e com um forte golpe de espada cortei sua mão que ainda segurava o machado. Levantei-me do chão, fiquei atrás de suas costas e joguei minha espada para longe. Agarrei sua cabeça, descansei meu joelho contra suas costas e comecei a puxar sua cabeça. Houve um som de ossos quebrando. Poucos segundos depois, ele estava morto. Eu o matei até a morte. O orador da lei rapidamente colocou o machado de Knud em sua outra mão para que ele pudesse ir para Valhalla, e então me declarou o vencedor e que tudo era legal. Recebi muitos parabéns, mas também muitos olhares malignos. Muitas pessoas perderam dinheiro hoje, eu provavelmente fui o único que apostou que eu ganharia. Fui até Arnie e sua família. Foi difícil? Não, ele tinha força, mas não usava a cabeça quando lutava. Eu poderia ter vencido mais rápido, mas as pessoas tinham viajado muitas milhas. Eu não queria desperdiçar o tempo delas. Enquanto conversávamos assim, Lagertha me deu um tapa gentil no estômago e quando me virei para ela, ela me beijou na bochecha dizendo que era para o vencedor. Então se eu perdesse, você beijaria o Knud agora? Pode esquecer sobre novos jogos no futuro. Eu não o beijaria. Ela ficou vermelha e se escondeu atrás das costas da mãe. Arnie e sua esposa começaram a rir, o que só fez a filha ficar ainda mais vermelha. Conversaremos outra hora, agora minha rede está me esperando. Rede, capítulo 16. Algumas semanas se passaram desde o duelo, ganhei alguma fama, mas além de satisfazer minha vaidade, também me causou problemas. Várias garotas começaram a vir à minha casa sozinhas ou com seus pais, e seu propósito era bastante óbvio, casar. Não me surpreendeu. Rica, forte e não tão feia. Sem família, a candidata perfeita para um marido. Lagertha foi uma testemunha acidental quando uma das meninas flertou comigo. Não sei se ela sentiu ciúmes ou não, mas ela começou a me visitar com mais frequência. Ela não falava muito no começo e só me observava trabalhar. Com o tempo ela se tornou mais ousada. Você vai me ensinar a lutar? Quer se tornar uma escudeira no futuro? Não, mas eu gostaria de poder lutar quando meu marido for em ataques. Você tem marido? Me perdoe por não ter lhe dado um presente de casamento. Antes que eu pudesse terminar a frase, fui atingido por uma maçã. Você vai me ensinar ou devo procurar outra pessoa? Eu vou te ensinar, mas primeiro vou te fazer um escudo. Normal vai ser muito grande para você no momento. Levei 2 horas para fazer o escudo, não era bonito, mas não era esse o seu propósito. Eu a dei para Lagertha para verificar como ele fica em sua mão e para fazê-la se acostumar com o peso. Por que esse escudo é tão fino? Meu pai tem um com a borda reforçada. Esses escudos que você diz não são práticos, pesam mais, e não há sentido em reforçar a borda do escudo. Vou lhe mostrar o porquê, segure firme seu escudo. Lagertha agarrou o escudo com força e eu dei alguns golpes com a espada, cada vez que a lâmina entrava e ficava presa na borda de madeira do escudo. Quando o inimigo ataca você e sua lâmina fica presa, ele precisa de um momento para retirá-la. Durante esse tempo, você pode dificultar para ele mudando a posição do escudo, ou usar esse momento para lançar um ataque com sua própria arma. Eu entendo. Um escudo bem feito é mais grosso por dentro e mais fino na borda. E mais uma observação. Você pode ter ouvido que os guerreiros às vezes mordem os dentes em um escudo para intimidar o inimigo. Não faça isso. Foi assim que eu arranquei os dentes do meu pai.
Mostrei a ela mais alguns usos possíveis do escudo ao bloquear e atacar, reduzindo a distância. Também prometi que faria espadas de madeira para a próxima vez e que teríamos alguns parrings. Nas 2 semanas seguintes, ela viria todos os dias e eu a ensinava o que podia. Isso também levou a algumas situações risíveis, conforme outras meninas apareciam. Lagerta estava começando a agir como uma esposa ciumenta. Se eu falasse com elas por mais de 5 minutos, ela vinha e dizia que eu estava ocupada, que eu tinha que fazer alguma coisa. Qualquer desculpa era boa. Os dias viraram semanas. Infelizmente, além de me aproximar da minha futura esposa e ganhar alguma fama, o resto das notícias não foram tão boas. Meu negócio de móveis estava piorando a cada dia. Provavelmente o mercado já estava saturado deles, os pedidos diminuíram, o que afetou minha renda. Também tive que rescindir contratos com 3 carpinteiros de 5 que faziam móveis para mim. Eu já tinha riqueza suficiente, mas nunca é demais ter mais, é difícil prever em que situação me encontrarei no futuro. Eu tinha que pensar em um novo negócio. As notícias dos jogos que dei à Lagerta se espalharam pela vizinhança e cada vez mais pessoas estavam jogando. Fazer os acessórios não exigia muito esforço e as patentes não existiam. Então essa estrada estava fechada para mim. Também foi uma pena abandonar o caminho que eu havia tomado antes. Eu já havia ganhado alguma reputação neste campo e gostava de trabalhar como carpinteiro. A inspiração veio inesperadamente na forma de Mira, que estava brincando com pedaços de madeira. Brinquedos são sempre uma mercadoria vendável, especialmente com meu conhecimento. Blocos de construção, brinquedos de balanço, balanços, espadas e escudos de madeira. É claro que algumas coisas serão facilmente falsificadas. Mas se eu for o primeiro no mercado, será minha vantagem. Enviei Zivia para Kattegat para dizer ao comerciante com quem faço negócios que em alguns dias terei novos produtos e se ele estiver interessado, deixe-o ver por si mesmo, e eu mesmo fui trabalhar. Não demorou muito para fazer os blocos. 2 horas depois eu tinha vários conjuntos maiores e menores. Para fazer um balanço, eu precisava de cordas, eu não tinha muitas delas em casa. E o que eu tinha era apenas o suficiente para fazer uma única cópia que também pode ser usada por adultos. Fui muito ambicioso para brinquedos de balanço. Eu não queria fazer um cavalo, mas algo mais culturalmente apropriado. A escultura do urso era irritante e demorada. Eu teria que dizer ao comerciante que eu estava fazendo isso apenas em um pedido especial e apenas por muito dinheiro. O primeiro sujeito dos meus testes foi Mira e Zivia. Embora eles gostassem dos blocos, eles não despertaram tanto interesse quanto o balanço e o urso de balanço. Poucos dias depois eu estava sentado em casa com Skard. Sobre a mesa havia uma pequena torre feita de blocos de madeira, que parecia prestes a cair. Sua vez, Skard. Sempre me perguntei de onde você tirou essa ideia. Da minha cabeça, agora tire o bloco. Como combinamos, o perdedor compra um barril de cerveja. Eu sei, não me apresse. Estou pensando em como fazer isso. Depois de um tempo, você podia ouvir o som de blocos caindo e uma risada abafada de Zivia. Já é o 3º barril, Skard. Talvez seja melhor parar antes de gastar toda sua fortuna em uma cerveja para mim. Isso vai vender bem. Temos um acordo. Capítulo 17. Ponto de vista de Arne. Frida, você não acha que Lagerta tem passado muito tempo com Ulf ultimamente? Ela gosta dele, então passa mais tempo com ele. Pelo menos Ulf é inventivo, não como outra pessoa. O que você quer dizer com isso? Quando você tentou me seduzir, você me trouxe uma cesta de maçãs. Ulf pelo menos inventou e fez novas jogadas para Lagerta. O que há de errado com as maçãs? Nada, mas você roubou do velho Olaf e comeu a maioria deles você mesmo. Você acha que é algo sério, ou só uma paixonite? Arne, o tempo dirá. Mas nossa filha tem uma chance de uma vida melhor, ela não será dependente da terra e das colheitas. Ulf, apesar da pouca idade, pode cuidar de seus negócios e também ganhamos dinheiro com isso. Fim do ponto de vista. Fui a Kattegat para comprar cordas, meus suprimentos estavam quase acabando, e recebi vários pedidos de balanços, incluindo um do próprio Jarl. Talvez eu possa encontrar algo interessante na cidade para mim ou para casa. Andando pelo mercado, conheci Flock e Ragnar que estavam planejando ir em uma caçada de 2 dias com o resto da gangue e se ofereceram para se juntar a eles e eu concordei. Uma pequena pausa do trabalho seria bom para mim. Era noite e estávamos todos sentados perto do fogo. Conversamos sobre nossas vidas cotidianas, futebol e muitos outros tópicos. Flock planejou que barcos maravilhosos ele construiria no futuro. Ragnar sonhava com uma vida tranquila na fazenda. Na verdade, cada um deles tinha sonhos semelhantes. Uma vida pacífica e próspera, uma esposa, às vezes mais de uma filhos. Eu ouvia o que eles diziam e me perguntava o quanto seus planos eram diferentes da realidade. Leif me tirou dos meus pensamentos. Quais são seus planos para o futuro? Para ser lembrado, não sei como farei isso, mas em 1000 anos as pessoas falarão de mim. Depois de algumas horas de conversa, todos foram dormir, meus companheiros no chão, eu na árvore. Vivi em uma floresta por vários anos e dormir sem barraca não é a melhor ideia. Para uma matilha de lobos é um convite para jantar. De manhã acordei primeiro, desci da árvore e acordei meus companheiros jogando água fria neles. A caçada não foi um grande sucesso. Nossa única presa foi um pequeno jogo, alguns esquilos, um leitãozinho que se afastou muito da porca. Mas pelo menos tirei uma folga do trabalho. Depois de voltar para casa com a mente fresca, comecei a fazer balanços. No dia seguinte entreguei todos os pedidos e no meu caminho de volta de Kattegat decidi visitar Arne. Arne, faz tempo que não te vejo. O que houve e como está sua perna?
Sente-se, precisamos conversar. O que aconteceu? Você parece sério. Alguém morreu? Quais são suas intenções em relação à minha filha? Essa pergunta me surpreendeu um pouco. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu teria que ter essa conversa, mas eu esperava que fosse mais tarde. Eu vou me fazer de boba e que eu não sei o que ele quer dizer. Arne, em que sentido? Porque eu não entendo o que você está perguntando. Você gosta de Lajer? Sim, e você e Frida também. Gosto da sua família. Não é isso que estou perguntando. Você gosta da minha filha como mulher? Não, ela é muito nova. Ela tem apenas 12 ou 13 anos. Frida ficou um pouco mais longe e escutou nossa conversa. Em um momento ela não aguentou mais e entrou na conversa. Arne quer perguntar se no futuro você gostaria que Lajerta fosse sua esposa. Então por que ele não perguntou, apenas circulando como um urso ao redor de uma colmeia? Frida no futuro sim, mas essa decisão estará nas mãos de Lajert. Frida saiu e chamou sua filha. Assim que ela entrou em casa, sua mãe lançou um ataque de raios. Você gostaria que fosse seu marido? A Lajerta ficou mais vermelha que a bandeira da União Soviética, e eu estava esperando com curiosidade por sua resposta. Sim, mas, primeiro ele tem que caçar um lobo e um urso. Não era justo na série Ragnar só deveria matar um cachorro e um urso, porque eu tenho que matar um lobo. Decidi interromper a conversa, como se não olhar também me preocupasse. Lajerta, você ainda é jovem e pode mudar de ideia no futuro. Não precisa responder agora. Achei que isso ajudaria. Definitivamente não sei sobre meninas de 12 anos. Você não gosta de mim? Você acha que eu sou feio? Ou talvez você tenha medo do lobo e do urso. E veja a lógica aqui, eu queria ajuda para que ela não ficasse tão envergonhada, e de repente eu tenho que me explicar. Mas eu também posso me divertir. Minha querida esposa, é claro que gosto de você e você é muito bonita. Tentarei caçar esses animais para você o mais rápido possível. Pode confiar em seu marido. Ela ficou ainda mais vermelha do que antes e saiu correndo de casa. Arne olhou para mim, deu de ombros e me serviu uma cerveja. Só Frida parecia saber todos os segredos deste mundo. Está combinado. Vocês dois concordam. O casamento vai acontecer. Frida não tão cedo, não até Lajerta completar 16 anos. Então ela poderá ser minha esposa. 4 anos é muito tempo. Quero que minha filha seja sua primeira esposa. Posso te prometer que Lajerta será minha primeira esposa, com certeza. Foi um dia estranho. Claro que eu tinha planos de fazer de Lajert minha esposa, mas não esperava que isso acontecesse tão rápido e com a ajuda dos meus futuros sogros. E eu disse a uma menina de 12 anos que gostava dela. Eu tive que tomar um banho longo e quente. Capítulo 18. Eu tinha mais 4 anos para completar a tarefa da minha futura esposa, então não havia pressa. Não é como se todos os lobos ou ursos fossem extintos de repente. Era o ano 777 e eu tinha acabado de fazer 16 anos. Acho que não sabia o dia exato do meu nascimento. 2 anos se passaram desde a tarefa que Lajert me designou. Adiei sua conclusão o máximo que pude, mas a competição começou a aparecer. E Lajerta teve um estranho prazer em me lembrar disso. 2 dias atrás, ela veio à minha casa, trouxe um doce, provavelmente a maneira mais fácil de chamá-lo de pão de mel. Ela me deu uma chance, perguntou se eu gostava. Muito bom, embora doce demais para o meu gosto, mas o cozimento em si é bem feito. Eu não sabia que você tinha tanto talento. Frida te ensinou? Não, Olaf me trouxe de presente e perguntou se eu poderia ir com ele ao mercado em Kattegat. E agora estou sentado na árvore com um veado morto embaixo dela como isca para o lobo. Mulheres e suas exigências. Preciso considerar seriamente se terei mais esposas no futuro. Como é de costume, não há nada de surpreendente nisso, apenas a primeira esposa tem que dar seu consentimento e ela mantém as posições mais importantes da casa. Também era bastante normal ter uma escrava de cama em casa, mas sentar em uma árvore por algumas horas com os testículos congelados em calças de couro. O homem começa a se perguntar seriamente sobre o significado da vida, e quando esse maldito lobo aparecerá. Se você não precisa deles, grandes matilhas de lobos andam na floresta, se você só precisa de um, eles não estão em lugar nenhum. À noite tive sorte, a princípio com cuidado, o jovem macho começou a verificar a área. No entanto, o cheiro de sangue e urina de veado mascarou bem minha presença. Somente quando ele começou a rasgar a carne, eu ataquei. Joguei uma pequena lança nele. Ele apenas soltou um gemido suave e caiu morto. Descer da árvore foi muito mais fácil do que eu pensava. Eu simplesmente caí, felizmente não era alto e pousei em um veado morto. Levei-o para casa e fui dormir. Quando acordei, estava todo dolorido, ordenei a Zivia que preparasse um banho quente para mim e me ajudasse a me lavar. Eu estava sentado na água quente pensando em como me vingar da minha futura esposa. Matar um urso não será tão difícil, nas minhas poucas vidas matei uma dúzia deles. Eu sei. Com a espada você luta, pela espada você morre. A farinha de boa qualidade, nozes, mel, frutas secas e leite fresco em casa? Tirando leite, tem de tudo. Ótimo, mande Mira até os vizinhos para comprar alguns e ovos também. Depois de menos de 1 hora, Mira voltou com os ingredientes necessários. Farinha, ovos, uma pitada de sal, mel, leite e manteiga. Era disso que eu precisava para o bolo, e farei o recheio com maçãs, frutas silvestres, nozes e ameixas. O único problema era o tempo de cozimento e a temperatura do forno, mas eu resolvi usando um palito. Assei 2 bolos e dei um para Zivia e Mira. Meus escravos ficaram satisfeitos com o gosto deste assado, e coloquei o outro bolo bem embalado em um saco e com o lobo nas costas, fui para a fazenda de Arne. Eu estava de bom humor.
Joguei o corpo do lobo no quintal e entrei na casa. Frida estava perto do fogo mexendo algo no caldeirão. Arne estava deitado na cama e dormindo. Saudações, Frida. Você sabe onde está Lagerta? Saudações, ela deveria ir ao celeiro e alimentar os animais. Frida me serviu um pouco de cerveja quente. Tirei um bolo da sacola e dei para ela experimentar. Momentos depois, minha futura esposa entrou em casa. Vejo que você matou um lobo. Não teve coragem suficiente para um urso. Ou talvez eu tenha que esperar mais 2 anos. Fingi não ouvir a provocação dela e continuei conversando com Frida. Qual é o gosto? Bom, doce e azedo, mas fazer um bolo desses para o dia a dia é muito caro. Lagerta, venha experimentar o bolo que fez. Lagerta pegou a faca, cortou um pedaço de bolo e começou a comê-lo. Eu não sabia que você sabia cozinhar assim. Depois do nosso casamento você vai preparar esses doces para mim? Mas eu não disse que fui eu que os fiz. A filha mais velha do Kjartan, o carpinteiro com quem trabalho, me trouxe um bolo de presente. Este bolo ainda estava quente, eu tinha um pedaço de maçã no meu nariz, o resto foi para minhas roupas, cabelo, em um momento eu vou estar pegajoso de mel. Limpei meu rosto do bolo e da fruta. Frida estava sentada na minha frente e ela estava rindo tão alto que acordou Arne, que agora estava olhando ao redor da casa sem saber o que estava acontecendo. Lagerta me observou com uma mistura de raiva e diversão. Esse bolo não estava gostoso. Você disse que gostou. Sim, mas depois de um tempo fiquei com um gosto estranho na boca. Eu entendo que ela pode ter sentido ciúmes, mas eu não joguei um bolo nela. Sem mais nada para fazer, fui para minha casa, tomei banho novamente e troquei de roupa para algo limpo. Zivia me deu um banho e algumas roupas. Minhas habilidades culinárias não foram aprovadas. Eu estava sentada na água quente novamente e Zivia estava lavando meu cabelo. Zivia, por alguns dias, talvez até algumas semanas você se comporta de forma diferente. Aconteceu alguma coisa? Sim, não tive coragem. Não sei por onde começar. Desde o começo não conheço o método melhor. Capítulo 19. Saí do banho, vesti roupas limpas e Zivia e eu nos sentamos à mesa. Diga-me o que aconteceu. Alguém fez algo com você? Não, há algum tempo, quando eu estava em Kattegat, conheci um homem, nos encontramos mais algumas vezes. E você se apaixonou? Sim, ele disse que viria comprar a mim e a Mira, ele nos libertaria e eu me tornaria sua esposa. Um plano ambicioso, mas tem uma falha grave. Não vou te vender. Antes que diga qualquer coisa, me fale sobre ele. Quem é ele? Ele tem uma fazenda a alguns quilômetros de distância, seu nome é Sem. Eu tive que lembrar de quem Zivia estava falando, esse nome era familiar para mim. O rosto estava atrás da névoa. Sem. Aquele anão? Bem, talvez ele não seja um anão, mas para andar sob um cavalo ele não precisa se abaixar. Nem todos são tão altos quanto o senhor. Não é que eu seja alto, mas já vi cachorros maiores que ele, já sei quem ele é. Agora me escute. A fazenda dele é muito fraca, terra pobre que exige muito trabalho e não produz uma colheita grande. Ele é vários anos mais velho que você e ainda não encontrou uma esposa. Quanto ao caráter, ele é do tipo que tem prazer em ter poder sobre os mais fracos, mas apenas quando tem certeza de que tem o apoio de alguém mais forte. É por isso que ele segue o filho de Jaro como uma sombra. Ele é simpático e carinhoso. Tentar explicar a uma mulher apaixonada que ela está cometendo um erro é como falar com um surdo sobre música. Eu conhecia do show e era alguém sem espinha dorsal. Se bem me lembro, ele morreu surpreso com um machado no peito. Zivia, eu nunca menti para você, você comeu e viveu melhor do que muitos outros. Eu não bati em você ou forcei você a ir para a cama comigo. Você não teve um trabalho duro. Você tem certeza de que quer deixar isso para alguém que você conhece por algumas semanas? Eu amo e acredito nele, as pessoas só falam mal dele porque não o conhecem. Cada homem tem seu próprio caminho na vida. Eu lhe darei liberdade, mas também lhe farei mais um favor e não libertarei Mira. Talvez você me agradeça algum dia, e eu não mudarei de ideia, então nem pergunte. Eu queria entender uma coisa, por que você nunca me chamou para sua cama? Eu não sou bonita. Acredite que eu queria, você tem peitos e bundas lindos. Mas eu sou filho de uma escrava, minha madrasta não me tratou bem, o que é compreensível. Eu era uma ameaça para o filho dela. Se fossemos para a cama e você engravidasse, as coisas poderiam acontecer de novo. Eu matei meu pai, talvez meu filho quisesse me matar. Agora não importa mais, a partir de amanhã você será uma mulher livre e lembre-se que você não é uma escrava, você tem direitos, e não precisa se preocupar. Mira estará segura. No dia seguinte fomos para Kattegat e lá eu oficialmente libertei Zivia colocando uma pulseira de prata em sua mão. Lauspieker anunciou que ela não era mais uma escrava, mas uma pessoa livre. Eu disse adeus a ela e desejei-lhe sorte. No dia anterior, Zivia explicou a situação para Mira, e felizmente não houve drama. Decidi completar a tarefa atribuída pela minha futura esposa. Peguei minhas lanças, um machado, 2 machados de arremesso menores comigo e fui mais fundo na floresta, até o lugar onde eu costumava viver no abrigo. Havia um penhasco e algumas cavernas, talvez uma delas seja habitada. Meu abrigo virou um apartamento de texugo, infelizmente tive que despejá-lo. Ele ilegalmente apreendeu minha propriedade, ainda havia muito espaço nele, só que cheirava muito pior. De manhã, quando saí na frente do abrigo, 2 texugos estavam me esperando. Ele tinha trazido um amigo ou um advogado. Decidi não dar atenção a eles e fui procurar nas cavernas. É uma pena que eu não tenha cães comigo, seria mais fácil e rápido. Entrar na caverna onde os ursos estão dormindo não é uma boa ideia. Se eu tivesse algo para assustá-lo e tirá-lo de seu covil,
não tendo escolha a não ser verificar cada caverna uma por uma. Somente na quarta, encontrei os ossos que indicavam que meu alvo poderia estar aqui. A caverna tinha 2 câmaras, a primeira não era grande, talvez 6 metros de altura, 5 metros de largura, e estreitava na entrada para a segunda câmara, não mais do que 8 metros de comprimento. Saí, fiz tochas às pressas com os trapos e a graxa que tinha na minha bolsa, e procurei resina nas árvores também. Com uma tocha acesa na mão, voltei para verificar a segunda câmara e havia uma grande fera dormindo em seu covil. Ele não me ouviu. Joguei a tocha para que ela caísse nele e corri rapidamente para fora. Fiquei do lado direito da entrada, onde era um pouco mais alto, e esperei meu oponente sair correndo. Vários segundos depois, o animal aterrorizado correu para fora, apenas para ser perfurado com minha lança, e para ter certeza, acertei sua cabeça com meu machado. Um brilho dourado apareceu em minhas mãos, peguei um urso morto e comecei a carregá-lo em direção ao Kattegat. Já que matei os animais, deixei que todos vissem. De longe vi 2 texugos me observando. Você não viu nada e eu sei onde você mora. Ainda bem que Lagertha não queria que eu caçasse uma baleia. Capítulo 20. Levei alguns quilômetros só para aparecer em Kattegat com o urso. Seu peso não era um problema, mas seu tamanho. Carreguei esse animal morto nas costas como um amigo bêbado de uma taverna. O urso cheirava melhor, não como vômito. Todas as minhas roupas, meu cabelo estava sujo e pegajoso com seu sangue. Uma matilha de cães da cidade me seguiu, contando com uma refeição grátis. Quando cheguei à fazenda de Arne, era fim de tarde, joguei a carniça no chão e respirei fundo. A força está lá, mas a condição é fraca, apenas alguns quilômetros e já estou perdendo o fôlego. Entrei em casa quando Frida me viu, ela deixou cair a tigela de água. Por Odin. O que aconteceu? Você está ferido? Alguém te atacou? Nada, vim agradar minha futura esposa. Matei o urso, ele está caído no quintal. Vou para casa tomar banho. Espere, vou ligar para o Lagertha. Eu balancei a cabeça. Eu poderia muito bem esperar. Não é que eu esteja com pressa em algum lugar. Poucos minutos depois, Frida e Lagertha entraram na casa. Minha futura esposa correu até mim, se jogou no meu pescoço e me deu um beijo na boca. Então ela rapidamente pulou para trás e só percebeu que eu parecia um aprendiz de açougueiro. Então você realmente se importa comigo? Não adiou a tarefa para não se casar? Não, você era muito jovem e ainda é. Em 2 anos, só então nos casaremos. De repente, Frida agarrou sua filha e a sentou à mesa. Ela também trouxe vários pentes e fechos. As mulheres que têm marido usam o cabelo preso ou cobrem com toucas e véus, só as meninas que não têm marido podem usar o cabelo solto. Você é quase a esposa de Ulf. Decidi evacuar. Seria uma conversa entre mãe e filha sobre as obrigações da esposa. Despedi-me de todos e fui para minha casa, e algo estava espirrando em meus sapatos. Poucos dias depois, Sens e Vi apareceram na minha casa com um convite para o casamento deles. Claro, eu recusei, dizendo que não tinha tempo, mas concordei que Mira poderia ir. Zivia estava feliz, mas o rosto de Sen estava cheio de uma careta estranha. Provavelmente a irmã escrava não era o que ele sonhava. Depois de voltar do casamento, Mira não estava de bom humor. Tentei descobrir se algo tinha acontecido, mas ela ficou em silêncio. Ela não deu nenhum sinal. Depois de algumas semanas, Lagertha vinha quase todos os dias e ajudava no trabalho ou em casa. Ela levava muito a sério ser esposa. Decidi fazer um presente para ela e comprar algo para ela no assentamento. Eu tinha ideia há muito tempo, comprar um tecido e pagar para costurar um vestido com uma capa enfeitada com pele. Fui a Kattegat e procurei o material certo por vários minutos, mas no momento só havia preto e vermelho. Comprei 4 metros de cada um deles, não sei quanto é necessário para um vestido. Também comprei uma pele de coelho e fui à costureira. Expliquei a ela o melhor que pude o que precisava e esperava que fosse o suficiente. Quando eu estava prestes a voltar para casa, acidentalmente encontrei Zivia. Ela tinha hematomas no rosto, o mesmo podia ser visto em seu pescoço. Ela não conseguia olhar nos meus olhos, ela apenas disse obrigada, enquanto passava. Decidi ficar com ela por um tempo. Por lei, se o marido bate na esposa 3 vezes, ela pode pedir o divórcio. Se seu marido não dorme com você há 3 anos, se ele é muito efeminado, se ele fica pobre de repente, tudo isso é motivo para o divórcio. Você é uma ex-escrava, seu marido tem amigos influentes, ele pode acusá-la de infidelidade, roubo e mesmo que ele a mate, ele não enfrentará uma punição séria. Portanto, o divórcio deve ser rápido e público antes que ele possa fazer algo pior. Poderei voltar para sua casa? Boa sorte, Zivia. Eu não tinha mais nada a dizer, ela escolheu seu futuro sozinha. Eu dei a ela a oportunidade de consertar o erro, agora cabe a ela decidir se aceitará meu conselho. Voltei para casa e comecei a fazer brinquedos, mas não conseguia me concentrar. Não sei se foi Zivia ou outra coisa, suspeito que seja outra coisa. Quando se tratava de violência física contra mulheres, eu fazia coisas piores do que o marido de Zivia. Alguns hematomas não me tocaram. Sem saber o que fazer comigo mesmo, fui dormir. Poucos dias depois, descobri que Zivia decidiu seguir meu conselho e foi ao porta-voz para relatar seu caso e pediu o divórcio. Em alguns dias, descobrirei qual é o resultado deste caso. Hoje o vestido para Lagertha já deve estar pronto, custou-me muito dinheiro, mas acho que ela ficará feliz. Fui a Kattegat e depois de 1 hora estava lá. O vestido real estava me esperando e não apenas o vestido. Eu disse à costureira que se sobrasse algum material, ela faria algumas luvas.
Felizmente não precisei pagar a mais, as luvas foram um presente da empresa por ser uma boa cliente, então eles definitivamente inflaram o preço desde o início. Esperei minha futura esposa chegar no dia seguinte. Levei-a para um dos quartos no andar de cima e disse que havia um presente esperando por ela lá dentro. Antes que eu pudesse descer, ouvi um grito de alegria. Ela levou alguns minutos para trocar de roupa. Ela imediatamente correu escada abaixo para se apresentar.